Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje já nos preparando para o grande dia de amanhã, para fazer a conexão mais profunda, poder aproveitar esse potencial da melhor forma. Vamos só colocar aqui o Rabino. Aqui, vamos ver se ele já está entrando aqui conosco. Vamos lá. Pronto. O Rabino já está aqui conosco. Entrou? Aí. Pronto. Olá, Rabino. Olá, querida Sara. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, o senhor? Sim, graças a Deus. Com graça divina estamos aqui. Mais uma live. Uma ocasião bem especial. Nossa, e como, hein? Sim. E como? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos já nos preparando para essa Shabbat tão especial que vai ser amanhã. Nós estamos assim, o senhor sabe que a cada semana, nas minhas aulas, eu sempre falava, olha, essa semana vai ser a semana mais especial, porque... E aí tinha lá uma situação. Parece que cada semana que a gente chega, algo mais está aí, ela ainda fica mais especial. Essa Shabbat vai ser demais de especial, né, Rabino? Sem dúvida, sem dúvida. E realmente, quem segue o ciclo do calendário hebraico, cabalístico, com a Parashá, a porção semanal, sente exatamente isso, que cada semana é uma renovação da criação, é uma semana super especial para celebrar a vida, comemorar a vida. Então, essa é a sensação verdadeira, sim. Mas, claro, a gente fala que também tem um motivo específico. E, nesse caso, eu vou deixar você anunciar a especialidade dessa Shabbat, dessa sexta-feira tão maravilhosa, que hoje vamos falar, claro, sobre esse assunto. Maravilha, Rabino, obrigada. Eu só queria, é que o senhor fala, as palavras que saem da sua boca e entram aqui nesses ouvidos, elas me trazem tanta inspiração. O senhor acabou de falar uma palavra, o senhor falou criação. Vamos aproveitar a criação. E aí já logo vem. Pessoal, vamos aqui entender que cada um de nós é que cria a sua própria realidade. Então, nós não podemos perder nem um dia, nem uma semana. Aquilo que nós estamos pensando, nós estamos criando. Então, Rabino, a força da criação vai depender daquela conexão que cada um faz dentro do seu coração. E, de novo, eu estou dizendo, as palavras do Senhor sempre me dão muita inspiração. Então, o nosso plano divino aqui é que essas palavras que saiam aqui do nosso amado Rabino sirvam realmente de inspiração para todos nós, para que esse potencial que vai ser manifestado amanhã, a gente possa receber, mas não receber só para nós. A gente possa estar como um canal, trazendo essa energia, compartilhando essa energia, porque só assim a gente consegue elevar a condição energética do nosso planeta. Rabino, eu vou fazer a nossa apresentação, que a gente já está entrando aqui na onda, né? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Jaqueline Diniz. Para quem não me conhece, eu trabalho com arquitetura, design de interiores, faço harmonização de ambientes usando a Cabala e o Feng Shui para trazer exatamente essa energia da harmonia para dentro da sua casa, do seu local de trabalho, ambiente comercial, ambiente residencial dentro do coração, inclusive. E também sou professora de Cabala, mas mais do que tudo sou uma aluna eterna aqui do Rabino, porque eu não quero nunca deixar de estudar com ele.
como eu estou dizendo, as palavras dele realmente inspiram. E essa inspiração ainda vai mais forte, porque agora eu vou passar para a apresentação do Rabino e vou voltar a falar algo muito importante. Eu sempre falo que ele é escritor de muitos livros que são base, fundamentos para a sabedoria da Cabala, trazendo aqui palavras que ele canalizou e também traduziu de grandes mestres, faz viagens espirituais, já está agora aqui às vésperas de uma viagem para a Amazônia, essas viagens que fazem cada um dos seus alunos e participantes conseguirem retornar para a essência da identidade através desses locais especiais que ele escolhe para levar essas pessoas. E o principal, vamos aqui deixar registrado que o Rabino, como Rabino, foi o primeiro Rabino aqui no Brasil que abriu a sabedoria da Cabala para qualquer pessoa. Porque ele não é simplesmente um professor, ele é um Rabino. Existem vários grandes professores. Eu tenho aqui o meu preferido, mas tudo bem. Só que além dele ser professor, ele é Rabino. Sem preconceito, homem, mulher, religião, gênero. O Rabino nunca teve preconceito, absolutamente nenhum. E ele abriu as portas da Cabala para qualquer pessoa que quisesse chegar mais próximo dessa sabedoria. Obrigado, Sara, por esta apresentação tão linda, com suas palavras de tanto carinho que eu recebo, com muito amor. E, aliás, você está falando sobre a história um pouquinho. Eu cheguei aqui em 97, no ano 97. É o primeiro curso que abri para ensinar Kabbalah, com todo o meu entusiasmo, aquela coisa, vamos lá, vamos fazer. Chegou uma senhora, uma pessoa, e claro, eu fiquei meio sem saber o que fazer. E duvidava até a possibilidade de continuar, morar aqui, continuar a trabalhar e ensinar a Kabbalah. Mas a gente não desistiu. Eu falei com minha esposa Esther, que aliás ela foi a pessoa que queria muito vir ao Brasil. Eu falei com ela, vamos tentar, vamos lutar, vamos fazer o máximo possível. Antes de irmos embora. Sim? A gente não podia abandonar ou largar sem tentar. Então, realmente, por um ano, a gente lutou bastante para quebrar barreiras, preconceitos, até mudar do lugar do Kabbalah Center naquela época, que foi chamado o Centro de Estudos da Kabbalah. E, graças a Deus, nós mudamos para um lugar mais central e conseguimos começar a divulgar Kabbalah, ensinar Kabbalah, abrir cursos ao público. Isso foi pela primeira vez. Abrindo mais ou menos aula de Kabbalah ao público, sem diferença, como você falou, de religião, de gênero, de credo. E eu me lembro até a primeira festa de Pesach, a Páscoa judaica, assim, que também abrimos ao público. E, claro, naquela época eu estava esperando mais pessoas da colônia, a gente fala, judeus, para aparecerem. Mas, de qualquer jeito, apareceu uma senhora brasileira com uma cruz, sim, querendo se inscrever para a festa de Pesach. E eu, vindo de Israel, lidando há mais de tempo com, claro, o povo israelense judaico, eu queria saber o que atrai essa senhora para se inscrever à Pesach judaica. E eu falei com ela, desculpa, senhora, me perdoe, mas eu gostaria de perguntar à senhora qual é o motivo de querer participar na festa de Pesach. Porque até então, imagino que, mais ou menos, ninguém fez esse ato de abrir ao público. E realmente, com todo o respeito, ela me olhou e falou,
é a primeira vez que um rabino abre para o público, em geral, a festa de Pesach, porque eu quero saber exatamente como Jesus celebrava a festa de Pesach. E como ela falou, é a primeira vez que o rabino abre para o público esta oportunidade. Eu me lembro essa conversa como se fosse hoje. Essa conversa tão profunda e tão íntima e tão honesta e verdadeira. E ali eu percebi a importância dessa missão. E eu vou dizer para o senhor, como é verdadeiro, se eu for aqui usar da minha experiência, da minha vivência, todo o aprofundamento dentro do estudo, o senhor sabe, eu sou católica. É justamente o início que me trouxe assim realmente assim muito empenho e muita vontade de seguir em frente, porque no início eu não entendia nada. O senhor falava, eu gostava de escutar, mas eu não estava entendendo muito. A gente precisa entrar, né? Precisa se concentrar para aos poucos as peças elas vão se encaixando e começam a fazer sentido. Mas no começo a gente precisa empregar, colocar assim a nossa determinação para conseguir ir em frente e aprofundar. E o que me trazia assim muito estímulo é exatamente isso. Eu gostaria de conhecer Jesus como ele vivia, como as coisas aconteciam. Ele estava inserido dentro de que cenário? Qual era o pensamento das pessoas que estavam com ele? Qual era o pensamento naquela época? O que é que ele estava trazendo? Né, de novo, queria encontrar um outro olhar, além daquele que eu já conhecia. E eu vou dizer, realmente fez toda a diferença. As palavras do rabino fizeram muita diferença, mesmo que naquela época o senhor nem... Assim, eu imagino o senhor está ensinando para nós uma sabedoria que faz muitas ligações. E esse processo até está muito ligado a essa viagem que a gente faz para dentro de nós mesmos. Nós estamos essa semana em Lech Lechá, né, o Vai a Ti, e sim, a Cabala traz essa possibilidade dessa ponte de ir até lá dentro de nós mesmos. Eu falei das viagens, né, que o senhor também proporciona para nós. As viagens, a gente vai lá longe para encontrar lá longe algo que está aqui dentro, mas que se a gente não vai lá longe, a gente não consegue ter essa vivência que faz a gente encontrar esse ponto que aqui, às vezes, dentro desses nossos ambientes do dia a dia, é um pouco mais difícil fazer a conexão, né? Mas é maravilhoso, né? Sem dúvida. Realmente, a Kabbalah, mas também, né, a sua palavra não é só um curso, não é uma aula, é uma jornada espiritual, é uma viagem que, na verdade, transcende o que a gente chama como o tempo, o espaço, sim, e também transcende todas aquelas camadas da falsidade, da verdade manipulada, para vivenciarmos de novo as nossas origens de 2, 3, 4 mil anos atrás. Por isso a Kabbalah fala sobre reencarnação, como podemos resgatar a memória, as vivências de nossas almas. E sim, até vivenciar de novo a época de Jesus. A gente faz as viagens para Nazaré, Jerusalém, mas com as meditações cabalísticas a gente interage, até fisicamente, com aquela energia que está reverberando nas pedras, nos prédios, nas sinagogas, nas igrejas. E a gente sente uma conexão pessoal, individual e íntima com essas entidades, essas pessoas que iluminavam a nossa vida, o nosso mundo, e ainda estão iluminando
Mas a questão é como interagir de novo com essa consciência que eles trouxeram para nós, Rabi Shimon Bar Yochai, Rabino Akiva, Moisés, Jesus, o profeta Elias. É uma sabedoria viva. Essa é a nossa intenção. Resgatar essa sabedoria viva para o uso e a prática no dia a dia para cada um de nós. Muito bom. Rabino, para entrar no tema, já unindo com isso que o senhor acabou de falar, amanhã, a partir do pôr do sol, início da Shabat e o Hilulá da nossa amada matriarca Raquel. Para aqueles que não acompanham o Cabala e querem entender, eu vou fazer uma síntese para vocês da importância do momento de amanhã. Quando um grande justo, uma grande alma deixa o nosso mundo físico, ele abre um canal, um portal, e toda a energia positiva manifestada por essa alma aqui na Terra é manifestada, é aberta, e nós podemos, com esse grande portal, acessar essa energia. Então, amanhã, além da maravilha de ser Shabat, nós vamos estar recebendo esse potencial de proteção. O Rabino vai já compartilhar a história da nossa querida matriarca, vai explicar o porquê que ela simboliza a proteção contra a inveja e o mal-olhado. Mas se você que está aí na sua vida, muitas vezes pensa, eu preciso de proteção, todo mundo pensa que quer só coisas boas. Mas os nossos sábios, os sábios falam, né, Rabino, quantas dificuldades a gente passa por conta da energia da inveja e do mal-olhado, e nós queremos fazer um escudo. E hoje, Rabino, vamos aqui começar, então, a contar como é a história da matriarca, para que cada um possa já ir construindo esse escudo a partir de hoje. Amanhã, quando vier o pôr do sol, nós já vamos estar preparados já com tudo aqui. Não só na cabeça, mas também no coração. Vamos lá, Rabino. Vamos falar quem foi a matriarca Raquel. Quem é? Sim, porque ela está viva. Sim, claro. Então, começando com o fato que a gente está celebrando, comemorando a Hilulá, o dia da ascensão da alma da matriarca Raquel. Porque na maioria das ocasiões a gente fala sobre rabino tal, rabino tal, rabino tal, os homens. E a pessoa pergunta, e a mulher? Cadê a mulher? E nessa ocasião temos mais uma vez uma oportunidade de uma comemoração muito, muito profunda, elevada da matriarca Raquel, que a gente sabe o dia exato do aniversário do dia da ascensão dela, dia 11 do mês de Cheshvan, no mês de Escorpião. Então nós falamos já sobre as energias de Escorpião, para o bem e para o mal. Sim, Escorpião é um signo muito profundo e intenso, que a gente precisa, claro, lidar com essas energias com muita consciência e também com muito cuidado. Qualquer decisão, qualquer pensamento pode ser aumentado, se muito, para o bem e para o mal, por causa das influências do Escorpião, do planeta Marte e também do planeta Plutão. Então, tem muita energia que a gente tem que saber como lidar com elas e sem perder o equilíbrio. Agora, você mencionou o assunto da inveja, do mal-olhado, proteção. Qual a ligação entre a matriarca Raquel e essas energias? Então, vamos, como você já me convidou, de contar sobre a história da matriarca Raquel. Ela foi a filha do Labão, chamado Labão. Quem era Labão? Labão era o tio
de Jacó, sim, o irmão da mãe dele, sim, Rebeca, e, enfim, a história vai, como a Bíblia nos conta, ela nasceu naquela região que é chamada hoje a Síria, Mesopotâmia, aquela região do norte daquela país que é chamada Síria. É uma região bem fértil, com as águas do rio Éufrates, que vai irrigando toda aquela região, e aparentemente a tribo ou o clã dela morava naquela região. Enquanto Abraão pegou a sua família para a terra de Canaã, mais do sul daquela região. Quem conhece um pouquinho o mapa, quem não conhece, é bom abrir o mapa para ver aquela região do Oriente Médio. E para Abraão, claro, nasceu o filho Isaac, depois o neto dele, Jacó. Mas Jacó também nasceu com seu irmão gêmeo, que é Esaú. Então, a gente está falando sobre duas pessoas em dois países diferentes, e naquela época a distância era bem grande. Mas mesmo assim, o destino de encontrar a alma gêmea, que também faz parte da nossa história, dessa bela história. Então, a gente sabe, segundo a Bíblia, que Jacó e Esaú não deram muito bem, pelo contrário, tinha muito conflito entre eles. Jacó, a qualidade dele era principalmente uma pessoa bem calma, tranquila, estudioso, sábio. Enquanto Esaú era um caçador, uma pessoa bem selvagem da selva. É por isso, claro, tinha conflitos, e no final, como a Bíblia conta para nós, Jacó precisava de fugir da ira de Esaú. Esaú, ele acusava o Jacó de ter roubado dele a bênção do seu pai, mas a gente sabe que por trás daquela história literal tem muitos segredos escondidos. E nessa ocasião, Jacó veio para corrigir uma parte do pecado de Adão e Eva, quando a serpente roubou de Adão e Eva a luz do Criador, em forma de uma bênção de primogênito. E por isso Jacó precisava de enganar, na verdade a mãe dele ajudou, Rebeca, enganar Esaú e tirar de volta, resgatar aquela luz que foi presa em Esaú. E Esaú, a gente fala que ele foi uma incorporação da consciência maligna, da serpente e assim por diante. Então, Esaú ficou muito, muito bravo com Jacó e quis matar ele. Por isso, Jacó precisava de fugir da sua casa, segundo, mais ou menos, o conselho da sua mãe. E ele foi à casa do seu tio, Labão, naquela região da Síria. E lá, Labão tinha duas filhas, a Raquel e a Léa. E começou uma história muito romântica entre Jacó e sua alma gêmea, Raquel. Ele se apaixonou por ela e ele pediu a mão dela, do pai, do Labão, mas Labão falou, tudo bem, mas você precisa trabalhar para mim por 7 anos. E a Bíblia fala que aqueles 7 anos, trabalhando para merecer o casamento com Raquel, passaram como 7 minutos no olhar de Jacó, por causa desse amor intenso, imenso que ele tinha a Raquel. Mas, no final, Labão, um grande feiticeiro, ele acabou enganando o Jacó e ofereceu a Léa, a irmã mais velha, primeiro, mas Jacó aceitou. E quando ele foi ao Labão, ele falou, tudo bem, agora aceito Léa como a esposa, mas eu quero casar com a Raquel. Labão falou, você tem que trabalhar por mais 7 anos. E assim, 14 anos de trabalho, sim, para ganhar
e merecer o casamento, casar com a Raquel. Mas mesmo assim, ele passou tudo esses anos numa boa, sem perder um segundo de sentimento ruim ou qualquer coisa, porque o amor e a paixão por Raquel era tão profunda que ele não importava com nada. Rabino, o senhor permite eu só acrescentar aqui um detalhe que Claro. eu acho ele tão lindo. Eu sei, nós estamos falando de histórias que estão na Bíblia. Essa história em especial parece história de novela, né? Aquela situação de relação entre um casal. Mas isso eu gosto muito de colocar, que quando Jacó viu a Raquel pela primeira vez, está descrito na própria Bíblia que ele olhou para ela e ele deu um beijo nela, Rabino. Tem coisa mais bonita do que isso? Quer dizer, a gente está tendo descrito num livro sagrado a importância de um amor, porque eles ali estão se reconhecendo como almas gêmeas. É um amor maior do que qualquer outro amor, porque é um amor que está num nível que é um nível muito elevado. Pois é, exatamente, sim. Então a gente fala sobre consagrar os relacionamentos, que realmente o amor divino, aquela sensação do amor, não a atração sexual, que hoje em dia também pode ser confundido com amor. Não, é o amor divino, o amor de Deus, o amor do universo, que se manifesta através de duas pessoas que, na verdade, vieram ou vêm de uma mesma alma. Então, podemos imaginar esse encontro da alma, sim? Que acontece, e nesse caso aconteceu entre Jacó e a Raquel, e o reconhecimento, que é além de, vamos nos conhecer, não te conheço, e aquela coisa do físico, é o reconhecimento da alma. E eu espero que todos os participantes nessa programação, nesse programa de hoje, nessa live, encontram esse amor. Quem ainda não encontrou, sim, da alma gêmea. Igual como a Raquel, que estava ali, sim, em outro país, e todas aquelas eventos, acontecimentos de Jacó com Esaú, brigas, conflitos, no final, também tinha o segredo de empurrar ou levar o Jacó para o encontro com a sua alma gêmea. Sim. Então, vamos não ver os desafios que a gente encontra na nossa vida como coisas negativas. Porque no final, além das coisas que estão acontecendo em nosso olhar limitado, tem um plano cósmico além. Muito maior. Ao invés de ficar ali na casa brigando com Esaú, criando uma briga, a mãe falou, não, está na hora para ir embora. Então ele foi, ele abandonou a família, largou a sua mãe, seu pai, todo o conforto e foi ao seu destino. Então não tenha medo, isso quer dizer, de às vezes largar tudo, abandonar tudo e seguir em frente para encontrar o nosso destino verdadeiro, que às vezes não está naquela cidade onde nascemos, naquela família onde crescemos, e temos que abrir mão, apesar de toda a dificuldade, e seguir em frente nessa jornada espiritual. E como muitas vezes a gente não consegue nem no momento do presente nem enxergar o alcance das situações conforme o tempo vai passar. Vamos aqui lembrar que Yaakov é o pai das 12 tribos. E vamos aqui lembrar que Rachel é a mãe de Yosef Hatzadik, por onde sabemos que vem toda a prosperidade, todo o sustento, a fundação aqui do nosso mundo. E ele sabia disso, Rabino. Então, sim, a gente
Podemos imaginar que sim, que ele sabia que o encontro não é por acaso, que a Raquel vai dar a luz para ele filhos muito, muito especiais, mas sem tirar o mérito, claro, de Leia, os filhos da Leia e das outras duas esposas de Jacó. E, aliás, quem não sabe, ele tinha, no final, 4 esposas. Bilhá e Zilpá, sim. E naquela época, claro, foi algo bem comum, bem conhecido e até aceito. Hoje em dia, claro, o mundo mudou, mas naquela época foi algo bem aceito. E, como nós falamos, claro, as relações foram relações muito, muito sagradas. E isso foi, claro, o que a Bíblia nos conta sobre o nível da consciência daquelas pessoas. Por isso, a Raquel é uma matriarca. Não é só uma mulher, uma esposa, mas também uma matriarca. Uma pessoa que faz parte da carruagem celeste de Jacó, sim, Raquel, e Jacó com Leia, que é a carruagem de Sefirat Tiferet, na árvore da vida, que traz para o mundo o equilíbrio, a harmonia, a base, sim, de uma vida equilibrada. E no final, sim, você contou, quem nasceu para Raquel foi José o Justo. E José o Justo, com a sua alma gêmea, Osnat, também ainda serve como a carruagem celeste de Sefirá Yesod, a fundação. E quem conhece a alma da vida, Sefirat Tiferet está a Sefirá no meio da tríade superior do Maged David, e Sefirá Yesod na tríade inferior, mas na mesma linha. Sim? O pai, Jacó, é o filho José, que serve como canal para abençoar toda a humanidade, todo o planeta, o universo, com a luz do Criador em forma de abundância, prosperidade, sucesso. Realmente, são coisas metafísicas que a gente aprende nos cursos e nos livros, que é importante saber essa estrutura metafísica do universo e como os matriarcas e as matriarcas fazem parte dessa estrutura e como nós também, cada um de nós também faz parte dessa estrutura metafísica do universo. Mas temos que cumprir a nossa missão, aceitar a nossa função espiritual nesse mundo físico, para não perder a vida, não perder o tempo e realizar o que está dentro de nós. Descobrir o tesouro verdadeiro que cada um de nós carrega. É um tesouro muito, muito único, que não tem igual. Rabino, falamos do amor. Só que nós também vamos agora falar daquela situação do desconforto da inveja, do desconforto Sim. do mal-olhado. Vamos fazer uma união entre a matriarca, Raquel, e o mal-olhado. Então, a gente aprende dessa qualidade, ou desse tesouro que nós falamos, espiritual da matriarca Raquel, quando Jacó resolveu que chegou a hora para voltar para casa. Ele saiu daquela região que é chamada Aram Naharaim, que é o alto dos rios, sim? Tigres e Eufrates, sim? Daquela região bem montanhosa, e voltar para a sua casa, para a terra de Canaã. Sabendo que o seu irmão Esaú, bem bravo com ele, com sua raiva, ele era bem vingativo, quer dizer, ele queria a vingança. Acabar com ele, acabar com ele, matar ele. Ele ficou esperando 21 anos para cumprir essa ira dele. Jacó sabia disso. E quando ele mandou mensageiros, sim, para ver ou falar com Esaú, os mensageiros, que na verdade também foram anjos, voltaram com essa mensagem muito grave, que Esaú está
indo com soldados, guerreiros, e ele está querendo acabar com Jacó, matar toda a sua família e destruir todo o seu acampamento. E, por acaso, Jacó ficou, de repente, sozinho, do lado do rio, sim? A noite toda, quem conhece aquela história, ficou ali lutando contra um anjo, uma entidade que apareceu. Quem foi aquele anjo? Foi o anjo ministro de Esaú. Ele conseguiu lutar contra ele, até vencer ele. Isso foi a garantia da sua vitória contra o Esaú. Mas mesmo assim, a gente fala que não devemos depender do milagre. Jacó, ele dividiu o seu acampamento em vários segmentos e colocou a Raquel numa posição para enfrentar o Esaú. E a gente sabe que a força do Esaú foi do olho, do mal olhado. Ele conseguiu amaldiçoar alguém só por seu olho gordo. E Jacó, na verdade, no final, ele conseguiu superar toda aquela raiva, vingança do Esaú e cancelar, anular a força do mal olhado dele, graças a Raquel. Aliás, é mais uma história com relação a Raquel antes disso, com o pai dele. Porque quando Jacó saiu do lugar do pai dela, o pai dela ficou muito, muito bravo. E também ele foi atrás de Jacó, querendo, aprisionar ele, pegar ele de volta. E Raquel, naquele momento, ela roubou, na verdade, os ídolos da idolatria, da feitiçaria do seu pai, do pai dela. E quando o pai entrou na tenda procurando seus ídolos, suas coisas de magia negra, ela sentou em cima daquele ídolo. Ela escondeu e assim ele não conseguiu pegar os ídolos da feitiçaria e continuar a fazer a sua magia negra. E deixou eles ir embora. E agora, mais uma vez, a Raquel contra Esaú, ela trouxe a proteção. Ela criou um escudo de proteção contra o mal olhado, a inveja, os ciúmes, a vingança do Esaú. E assim, Jacó conseguiu, juntos com a proteção da Raquel, se salvar dessa ira do Esaú. Então, daqui a gente aprende sobre esse assunto do mal olhado e também da matriarca Raquel, que tem essa força energética, esse tesouro, sim, da luz, que ela manifesta através da proteção que a gente quer, claro, aproveitar também. Perfeito, Rabino. Perfeito. Nós temos que sempre estar consciente, quando a gente fala de inveja, de mal olhado, que é muito importante espiritualmente a gente estar conectado, porque a gente sabe que aonde existe luz, não tem como ficar escuro, não tem como ter escuridão. E uma das aberturas, do caminho fácil para entrar a inveja e o mal olhado é muitas vezes a nossa falta de conexão com a luz. Por isso é muito importante, na realidade, para quem está dentro da espiritualidade, sabe que ainda mais nos momentos de maior desafio, são os momentos que a gente precisa ter maior conexão, mas precisa praticar, porque o nosso corpo já está direto com essa natureza que acaba nos levando para esse lado da comparação, para o lado do olho gordo, de ficar olhando o outro e pensando, puxa, mas ele está lá, será que eu não devia estar no lugar dele? Ah, ele tem isso e eu não tenho, será que eu não merecia ter ao invés dele? Eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, por que o outro não sou eu? E quem está dentro do caminho espiritual
tá sempre fazendo o exercício de pensar que a gente não tem que ficar fazendo comparação. A gente precisa fazer conexão com a luz. Comparação da fisicidade é pura ilusão. Abre as portas do mal olhado, né, Rabino? Se a gente fica se comparando. Sim, sim, exatamente. Olhando ao outro, olhando o que o outro tem, o que o outro tem. Claro, isso é um sinal que eu não sou feliz com o que eu tenho. Isso. Então, por que eu tenho essas coisas? Se tudo que eu tenho não me traz alegria, felicidade e plenitude. Então, aparentemente, eu tenho coisas que não pertencem a mim. Por isso, temos que pedir sempre de receber a bênção das coisas que pertencem a mim, a minha alma. Se eu tenho alguma coisa que não pertence a mim, então o outro vai olhar e vai querer aquela coisa. Porque é algo que você quer. Então eu vou ficar com mais ciúmes, ele vai ficar com mais inveja. E a gente está brigando sobre coisas que não pertencem. Talvez nem para um nem para o outro. Por isso a gente fala sobre o assunto de compartilhar, de dar presentes para o outro, também para essa tradição de sempre levar, por exemplo, alguém convidou a gente para um jantar, para um evento, de sempre levar alguma coisa, flores, chocolate, alguma coisa. Por quê? Mais uma vez, essa troca de energia, de presentes, tira. Então, não sou só dando coisas, não sou recebendo, estou recebendo, compartilhando, dando, recebendo. Então, essa troca de energia, ela afasta aquela comparação entre pessoas, que infelizmente faz parte da natureza do ser humano. Mas também temos jeitos como sair dessa atitude meio compulsiva. Eu sempre falo que quando alguém vai para um restaurante, ou todo mundo faz um pedido de um prato, sempre quando chega o prato do outro, todo mundo olha. O que o outro recebeu. Será que o dele está mais gostoso que o meu? Querido, olha seu prato, meu prato. Mas é algo de um instinto. Tá olhando para o outro. Está olhando e comparando. A gente é natural, né, Rabino? Para nós, o que fazer? Né? É natural. Por isso que a gente tem que realmente colocar a nossa consciência, porque naturalmente a gente acaba indo pelo mau caminho. E precisa investir energia para trazer o rumo para o outro lado, que é o lado que a gente precisa estar. Que é esse lado de fazer a conexão, realmente. Isso, então, o outro pode dizer, mas é algum instinto, não consigo, sei lá, controlar. Tudo bem, pode dizer uma palavra boa. Fala, graças a Deus, que prato bonito, bom apetite, saúde. Quer dizer, uma palavra positiva para positivar essa tendência robótica que a gente tem, olhando para o outro. E vai abençoando. E sim, também mostrar a nossa gratidão pela beleza. Isso, gratidão pela beleza do outro, beleza da casa, beleza de roupas. Então, claro, o extremo então não vou parar de elogiar, não vou dizer nada, nem bonito, nem feio. Muito bem, tem que manter o equilíbrio, exatamente. E falar uma palavra boa. Você conhece essa casa bonita, você... então, essas são as bênçãos que a gente consagra à própria língua. E a língua vai, claro, fazer a mágica na cabeça, o mal olhado vai embora. Vai embora. Então, Rabino, olha, quando a gente marcou essa live, o senhor falou para mim, Sara, a gente vai fazer uma live curtinha, meia horinha, e tá bom. Eu quero dizer para o senhor que só tem mais 16 minutos. E olha só, porque a gente gosta de conversar, né, Rabino? Graças a Deus. Olha, então, pessoal, deixa eu aqui colocar
uma coisa prática e importante para vocês. A fita da matriarca, que vocês já devem ter visto N pessoas que são cabalistas usando. E muitas pessoas falam para mim: ai, Jaque, como que eu faço para conseguir, para comprar essa fita? Ah, é só comprar uma fita vermelha e amarrar. Então, eu quero dizer para vocês aqui que o vídeo no meu canal do YouTube que mais visualizações teve foi um vídeo explicando sobre a fita da matriarca Raquel, com imagens lá da casa da matriarca Raquel, em Bethlehem, em Belém, porque ela não está em Marpelá, em Hebron, junto com os outros patriarcas e matriarcas. Eu espero que o Rabino tenha aqui um momentinho para poder falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa fita não é qualquer fita, não é simplesmente pegar uma fita vermelha. O que o Rabino faz em todas as viagens? Nós visitamos a casa da matriarca, lá em Belém, e lá na casa da matriarca, no local onde a gente tem essa presença dessa energia, o Rabino passa esse novelo de lã em volta do local que eu não consigo nem falar, Rabino, a palavra sepultura. Eu não posso falar isso. Como é que a gente fala? Como seria o correto dizer, Rabino? Me corrige, por favor. O santuário. É o santuário. Ah, o santuário. Pronto, agora sim. O senhor vê a diferença. Pois é. Então, o Rabino vai com a lã e ele passa essa lã em volta do santuário. Ali é feita uma meditação. E é como se essa fita fosse consagrada, santificada. E ela recebe a energia de proteção da matriarca Raquel. Lá, eu vou dizer para vocês, nessa última viagem de Israel, que a gente retornou agora uns meses atrás, a força do comércio, né? A gente anda às vezes na Cidade Velha, agora, até mesmo nas lojinhas, está lotado de fita vermelha. Mas aquela fita vermelha não é a fita da matriarca Raquel, consagrada no santuário da matriarca Raquel. Então, Rabino, eu só estou aproveitando porque eu recebo lá no YouTube uma quantidade de perguntas, então eu já estou falando aqui bem claro para vocês que não é qualquer fita. É a fita que foi consagrada no santuário da matriarca, com meditação pelas mãos do nosso Rabino. Não é também qualquer pessoa que foi lá e fez. É o nosso Rabino fazendo esta conexão. Sim, exatamente. A gente faz as meditações com o grupo da viagem, meditando para energizar a fita vermelha pela alma, pela energia da alma da matriarca Raquel, que traz para nós e para a fita também, encarregando a fita com essa energia da proteção contra o mal olhado. E a gente pergunta por que fita vermelha, não azul, verde. Então, a gente fala que, segundo a Kabbalah, a coluna da esquerda, que é a coluna que atrai, que recebe energias positivas ou também negativas, é a coluna, a gente fala do download, a gente recebe download. Então, com o download pode entrar um vírus, como a gente sabe. Então, aqui também, quando a gente recebe alguma coisa, talvez uma energia negativa também pode entrar. Para anular, cancelar aquela energia negativa, temos a fita vermelha, porque a cor vermelha é ligada à cor da esquerda, que traz proteção. É como se fosse uma vacina energética para pegar a cor da esquerda, porque a gente precisa da cor da esquerda, de receber. Mas a gente quer receber sem o vírus, sem o negativo. Por isso, a fita é vermelha, mas ela é vermelha positivada, energizada. E como usar? A gente fala que a gente amarra 7 vezes, rezando o Arbekoach, sim? Rezando o Arbekoach, cada nó é uma frase do Arbekoach, para criar o escudo da proteção do Magen David, o escudo do rei Davi. E
Durante o dia, se alguém tem pensamentos, sei lá, ruins, é só tocar, exatamente tocar e fala, Matriarca Raquel, sim, eu quero me limpar dos pensamentos negativos, eu sinto uma energia meio estranha, talvez, eu quero me limpar. É só tocar e meditar, porque essa força do pensamento, da consciência, para ativar a fita vermelha, a energia da fita vermelha. E, aliás, mais uma história também, quando os espiões, os 2 espiões, entraram na cidade de Jericó, eles foram enviados por Josué para espiar se a cidade de Jericó. Eles encontraram ali aquela mulher e que deu para eles abrigo, refúgio, e salvou os espiões dos soldados de Jericó. Ela pediu uma coisa, que quando o exército de Israel vier para conquistar a cidade, de poupar ou salvar a família dela. E como sinal, ela falou, eu vou amarrar uma fita vermelha. Uma fita vermelha na janela para saber que essa casa é uma casa protegida. Então, ao longo da história, tem muitas vezes que esse aspecto da fita vermelha aparece na Bíblia. Por isso, o sábio da Kabbalah, e nesse caso, o Rav Radwein, ensinou o Rav Bell, que ensinou a gente esse segredo da fita vermelha. E eu vou dizer para o senhor, dentro do Feng Shui, do Feng Shui, muitas curas são feitas usando uma fita vermelha de lã também. É incrível. Quer dizer, no fim, algumas sabedorias elas acabam se cruzando porque provavelmente elas todas vêm de uma mesma essência. Rabino, eu estou há 1 ano recebendo mensagens sem número de pessoas querendo adquirir a fita vermelha. Então, o senhor permite, eu já vou então abrir, porque realmente o tempo está vindo e eu vou passar para vocês o seguinte. O nosso querido Rabino vai compartilhar mais uma vez neste novo ano, graças a Deus, com quem quiser, a fita vermelha. O que é necessário? Enviar um e-mail. Não adianta mandar aqui no meu Instagram. Tem que ser um e-mail, harmonia@jaquelinediniz.com. Harmonia com H, o Jaqueline Diniz. Quem tiver dúvida na grafia do nome, entra aqui no Instagram que vai estar lá bonitinho. É JACQUELINI, Diniz com Z no fim, .com. Não tem o BR, .com. Por favor, gostaria de receber a fita da matriarca Raquel. As pessoas, o que é necessário? É necessário fazer um depósito diretamente na conta do Rabino, que eu vou estar enviando quando eu responder a mensagem, no valor de R$ 36. E a pessoa vai receber pelo correio 2 fitas para que ela possa, tanto ela quanto uma outra pessoa, possa fazer a bênção e amarrar. E aí ela troca e a outra pessoa faz a bênção e coloca a fita. Então vai estar recebendo por esses R$ 36 2 fitas e um papel com a oração do Ana Becor, que é a bênção que precisa ser dada. São 7 linhas, a cada nó faz a leitura de uma linha, cada nó a leitura de uma linha. Harmonia@jaquelinediniz.com. Vocês vão ter 15 dias para enviar as mensagens, porque daqui a 15 dias eu vou estar colocando no correio todas as fitas de uma única vez. Combinado? Olha, eu espero que esse vídeo aqui, essa live, provavelmente ela vai estar indo para o YouTube. Eu espero que ela chegue no YouTube amanhã. Eu amanhã, na live do acendimento das velas, vou estar repetindo para vocês também isso. Quem estiver lá vai também estar recebendo. Nessa live do YouTube de amanhã, eu vou colocar também o link desses 2 vídeos
Um vídeo que é o vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, falando sobre a fita, e o outro vídeo, a nossa viagem, dessa última viagem para Israel com o Rabino, mostrando as imagens dentro do santuário da matriarca, todas as imagens, quem quiser ainda ver mais vídeos da viagem de Israel, que eu ainda vou aproveitar para fazer mais um anúncio. Desculpa, Rabino, eu preciso fazer um anúncio agora. Olha, eu vou dar uma grande notícia para vocês. Uma grande notícia para vocês, porque já tem pessoas também perguntando. O Rabino está lançando a próxima viagem para Israel no ano de 2023. A viagem será do dia 24 de junho ao dia 9 de julho. Quem quiser informações vai estar falando com a nossa querida Marli, que está também há muitos e muitos anos andando lado a lado com o nosso Rabino, sabe tudo sobre a viagem, já foi muitas vezes acompanhando o Rabino para Israel, vai tirar todas as dúvidas de vocês no celular. WhatsApp 971-787484. Vou repetir. 971-787484. 11, São Paulo, né? Colocando o prefixo 11. Olha, vai ser um prazer a gente poder fazer mais uma vez essa viagem, que sejam muitas viagens. Quem quiser saber mais como é viajar com o Rabino, vai lá no YouTube, porque tem um playlist inteiro com Rabino. Foram 46 vídeos sobre a nossa viagem, a última viagem. Só está faltando subir agora um vídeo, que é a visita no Domo da Rocha, que é esse vídeo, acho que vai subir no próximo domingo. Mas, gente, não falta lugar e acesso para quem quer conhecer e saber. Eu não sei o que dizer para o senhor. A nossa meditação não vai dar tempo, Rabino. Tá bom, vou deixar vocês. Daqui a pouco eu tenho uma aula de Kabbalah, mas realmente, nós fizemos as nossas conexões hoje. Amanhã, claro, é o dia da matriarca Raquel, que você vai apresentar Kabbalah Shabbat e as meditações necessárias em relação a Shabbat. Eu desejo a todos no Shabbat Shalom, que o mérito da luz da alma da matriarca Raquel nos proteja de todo o mal, de todo o mal olhado, seja nosso mal olhado ou do outro, ciúmes, invejas. E vamos incorporar e receber essa luz dentro de nós. Da mesma forma que a matriarca Raquel trouxe a proteção, cada um de nós também pode ser um canal dessa luz de proteção para nossos familiares, para nossas casas, nossos negócios e para o nosso país, para o mundo. Não é só a matriarca Raquel. A gente quer aprender e praticar. Então, mais uma vez, muito obrigado, Sara Jaqueline, por essa live maravilhosa. Obrigado a Cris Beruti, que colocou também o seu e-mail no chat. Obrigado a todos os participantes e até a próxima. Não esqueçam a viagem para Israel e a Jordânia. Maravilha. Olha, então, a todos vocês, já vamos falar Shabbat Shalom, né, Rabino? Eu vou estar aguardando vocês amanhã às 6 horas no meu canal do YouTube, com muito, muito prazer de saber que a nossa família está se ampliando. A nossa família, que é a família do nosso querido Rabino. E, Rabino, então, até a próxima. Boa aula para o senhor. Obrigado. Obrigado a todos. Gratidão. Shabbat Shalom, Rabino. Tchau, Shabbat tchau. Shalom.